Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Tá frio hoje, né? Lá fora. Mas aqui, gente do céu, me entreguei. Irmão, semana passada, eu não estava aqui no culto da manhã. Eu estava dodói. Quem sentiu minha falta? Aleluia. Semana passada, nós tivemos o Elas à Mesa, no sábado. Foi uma bênção. Mas, irmãos, eu estava ruim. Quem estava lá no Elas à Mesa sabe que eu estava ali em pé, só com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu não estava aguentando ficar em pé ali naquele Elas à Mesa, e ainda o Senhor ali, glória a Deus, fez grandes coisas, foi uma bênção, foi maravilhoso. Foi bom ou não foi, irmãs? Não, vou perguntar de novo, porque elas estão só com sono, mas quem não foi, você não precisa ficar desanimada, porque foi bom. Foi bom ou não foi, irmãs? Aleluia, glória a Deus. Então, nós tivemos o nosso Elas à Mesa ali na semana passada. E assim que terminou o Elas à Mesa, eu já subi, tomei banho e começou a me dar uns calafrios ali. E era quase meia-noite, a Avelar falou para mim, nós vamos para o hospital. E eu falei, imagina, agora nós vamos para o hospital? E eu não queria ir no hospital de jeito nenhum, não sei você, mas eu sou aquela pessoa que eu estou morrendo, mas eu não quero ir para o hospital. Mas o Avelar foi lá, me forçou, fez eu ir. E nós chegamos no hospital. Chegou no hospital, irmãos, eu parecia uma criança. Eu acho que estava pior do que se ele tivesse levado o Avelarzinho ou a Sofia para o hospital. Eu entrei na sala do médico, ele examinou, e assim que ele examinou minha garganta, ele já falou, a garganta está fechando. Falei, Ele falou, vai tomar antibiótico, vai tomar anti-inflamatório, vai tomar não sei o quê. E falou para mim que ia me dar ali um soro ali com os medicamentos. E aí a Avelar virou para o médico e falou, e benzetacil, não é bom? Eu olhei para ele e fiz assim, não. E ele falou assim para o médico, doutor, dá uma benzetacil para ela ficar boa logo. E ele falou, é boa. Olhou assim para mim, aí eu fiz assim, eu não vou tomar. Nunca tomei e não vou tomar. E aí, saí do médico. Fui lá, peguei a minha receitinha, saí do médico. No corredor, ali na porta, a Avelar olhou o que ele me deu de medicação. E o doutor tinha me respeitado. Ele não deu a benzetacil para mim. A Avelar olhou para mim e falou, você vai voltar lá e vai falar para ele, eu quero tomar benzetacil. Falei, eu não vou fazer isso, Avelar. Ele falou, vai, para você ficar boa. Aí eu voltei, pedi e fui lá para tomar, né? Mas eu estava brava, viu? Eu estava brava. Eu falava para ele que eu não queria mais que ele fosse comigo no hospital. Eu falava para ele que quem tinha que me levar era a minha mãe, não ele. A enfermeira perguntava para mim se estava tudo bem, se eu estava pronta. Eu falava, não. E ainda falei assim para a enfermeira, você vai chamar alguém da pediatria, que elas são boas para segurar, porque você vai precisar me segurar. Conclusão, eu estava muito brava, mas eu estava muito brava. E aí eu tomei a bendita da injeção. Quem aqui nunca tomou, não escuta agora, mas doeu. Doeu. Que doeu lá na alma. Que eu chorei, igual criança. Eu estava lá dentro, assim. Nunca mais eu venho aqui com você. Foi assim que eu fiz. Assim. E aí eu peço até perdão para o meu marido aqui, ó, diante de todos, porque o que eu briguei com ele não tá escrito. Mas, irmãos, a hora que eu cheguei na minha casa, eu já era outra pessoa. A hora que eu cheguei na minha casa, eu já sentia que a garganta já estava diferente. Começou a me dar um suador, porque a febre também já estava passando. E aí eu já estava ali, era 2 e pouco, 3 horas da manhã, eu já estava até com vontade de tomar café. Porque o negócio é bom mesmo. O negócio dá efeito mesmo. Se você nunca tomou, não tenha medo. Dói, chora, mas toma. Porque o negócio é bom, mas eu não sei te falar se eu vou tomar da segunda vez. Eu só estou falando que é bom. Mas ali, a hora que eu comecei a ficar boa, o Senhor começou a falar comigo. E Ele começou a ministrar no meu coração através daquilo que eu tinha passado. E aí Ele falou assim para mim, tem gente que espera milagre sentado.
Tem gente que acha que o milagre vai cair no colo. Muitas vezes nós estamos querendo nós não estamos querendo fazer nada, e nós estamos querendo que as coisas fiquem bem, e nós precisamos nos posicionar, nós precisamos agir. Nós precisamos, sim, às vezes, fazer algumas coisas para que nós possamos ficar bons. E muitas vezes, irmão, eu e você, nós esperamos o milagre sentados. Nós esperamos o milagre sem que a gente precise tomar nenhuma ação. E na Bíblia não é isso a Bíblia não é assim que ela nos ensina. Mateus 9:20 diz assim: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Irmãos, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou na borda da capa dele. Ela foi em direção, ela tocou. Mateus 15:32 diz: então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Irmãos, os discípulos ali, as pessoas ali, você fala assim: não teve nada. Não foi feito nada nesse milagre de Jesus, porque foi Jesus que queria fazer. Não, Jesus mandou o povo sentar, e o povo sentou. E quantas vezes Jesus está mandando você sentar e você está querendo ficar de pé? Quantas vezes Jesus está falando: senta, e você está querendo ficar em pé? Marcos 5:2 diz: ao desembarcar logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Ele correu e prostrou-se diante dele. Repara, tem sempre uma ação nos milagres. Marcos 2:3, trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eles desceram o paralítico ali pelo telhado. Houve uma ação. João 9:6 diz: depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado, e o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, o cego, ele tomou uma decisão e uma atitude de ir se lavar no tanque. E eu te pergunto, você está esperando seu milagre sentado? Você vai continuar sentado esperando seu milagre? O Senhor falava assim para mim: vocês precisam ter ação. Vocês precisam se mexer. Vocês olham as histórias dos milagres, você quer viver milagre, mas você só olha para o milagre. Você não olha para as ações que tiveram. E aí você deve estar se perguntando: o que a Bezetacil tem a ver com isso? Irmãos, nós precisamos às vezes ter um passo. Às vezes, nós precisamos ter a decisão de fazer, mesmo que vai doer, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja conveniente, mesmo que seja complicado, mesmo que vai arder, mesmo que está tirando você da sua zona de conforto, porque os milagres da Bíblia, eles são recheados de atitudes. E nós estamos querendo que os nossos milagres caiam no nosso colo assim, sem a gente fazer nada. Eu quero te dizer que às vezes para ficar bom, vai primeiro ficar desconfortável. Para melhorar, primeiro vai doer.
Para você receber o seu milagre, você precisa agir, você precisa crer, você precisa ter fé, mas você precisa agir. Abra comigo João 2:1. Quem encontrou, diga amém. Misericórdia, irmãos. João 2:1. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. E Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Deus. Pai, a tua palavra, ela foi exposta, Senhor. Me usa, Deus. Assim como o Senhor primeiro falou comigo, assim como o Senhor primeiro me rasgou, que eu possa transbordar daquilo que o Senhor preencheu o meu coração. Que não seja nada, Senhor, da minha carne, que não seja nada do meu eu, mas que seja tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse transbordar para a tua igreja, Senhor. Me usa, Pai. Me usa com intrepidez, me usa com ousadia. Deus, que eu possa ser boca do Senhor para cada coração que está aqui presente nessa manhã, Deus. Que cada um possa ser tocado no seu íntimo. E eu creio, Senhor, que essa palavra falará individualmente com cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então hoje eu quero falar com vocês sobre o primeiro milagre que Jesus operou lá no início do ministério dele. João 2:1 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E quando nós lemos a passagem, a gente precisa se atentar bastante nos detalhes dessa passagem. E concorda comigo que muitas vezes, quando a sua mãe está em um lugar, você automaticamente vai também? É ou não é? Mas o texto diz que Jesus foi convidado. Ele não estava ali porque a mãe dele estava. Ele estava ali porque ele foi convidado. E a primeira coisa que está escrita que é importantíssimo a gente prestar atenção é que ele foi convidado. Irmãos, onde Jesus é convidado tem milagre, tem sobrenatural e tem o cuidado de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos sempre nos atentar nos detalhes. E o texto ele começa dizendo que Jesus foi convidado. E isso faz toda a diferença. E eu te pergunto, você já convidou Jesus para os seus planos, para as suas comemorações, para as suas aflições, para as suas tristezas, para a sua família, para o seu trabalho? Você tem se lembrado de Jesus? Porque ali houve um milagre. Mas o texto começa dizendo que Jesus foi convidado. Ele não estava ali porque alguém estava. Ele estava ali porque ele foi convidado. Nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida. Nós precisamos convidar Jesus para tudo aquilo que nós vamos fazer. Porque muitas vezes nós estamos esperando lá um milagre.
Mas Jesus nem convidado foi. E continuando, o versículo 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E se eu perguntar aqui agora, assim, ó, quem que está precisando de um milagre? Levanta a mão. Aleluia, tem gente, o povo tá já para subir. Vou perguntar de novo. Se eu perguntar quantos querem receber um milagre, quem que levanta a mão? Aleluia. A Samanta levantou até as duas. Irmãos, o texto diz assim, ó: tendo acabado o vinho. Para acontecer um milagre, precisa ter a necessidade. Não tem como acontecer um milagre sem ter a necessidade. Eu acredito que você, crente raiz, já escutou: só é aprovado quem é provado. Duvido que você nunca escutou essa daí. E é isso. Eles não tinham mais vinho, então eles presenciaram um milagre. Eles viveram um milagre porque eles precisavam de um. E muita gente aqui nem levantou a mão. Glória a Deus por isso. Mas se você levantou a mão, é porque você está passando por algum problema. É porque você está passando por alguma luta. É porque em algum momento você precisa receber um milagre. É porque em alguma área da sua vida as coisas estão fora do lugar e o Senhor precisa agir ali naquela área da sua vida. Se eu pudesse listar aqui, eu listava vários que eu gostaria de receber. Mas para a gente querer o milagre e viver o milagre, vai ter a necessidade. E muitas vezes nós não queremos ter a necessidade. Muitas vezes nós não queremos passar pelo problema para precisar do milagre. Eu não queria ter ficado doente para tomar uma injeção que dói. Mas no final das contas eu vi que valeu a pena. Às vezes você está doente. Você está precisando tomar uma ação. Mas ao invés de você tomar uma ação, você fica resmungando, reclamando, chorando, igual eu fiz. Você fica aí brigando. Por que você me trouxe? Nunca mais eu quero vir com você. Sabe o que às vezes você fala assim? Eu estava falando para o meu marido, mas às vezes você fala isso para Deus. Eu não venho mais no médico com você. E às vezes você fala assim para Deus: eu não quero Deus. Deus não me ama mais. Deus não faz nada para mim. Ele só faz para o irmão que está do meu lado. É ou não é? A gente briga com Deus. Você quer ficar cobrando de Deus. E se você levar lá para mim a história que eu estou contando para você do hospital, é exatamente isso. O mimadinho. O birrentinho. Vai ter necessidade. Vai ter necessidade. E a necessidade, irmão, dói. É ruim. Não é legal. Tira você da sua zona de conforto. Mas para o milagre chegar, nós temos alguns pontos que nós precisamos observar nessa passagem. E um ponto é posicionamento. Versículo 4 diz: mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Em algumas traduções, vai dizer: que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou. E algumas pessoas até vão dizer que Jesus foi um tanto quanto rude com a mãe dele ali. Mas a resposta de Jesus não negou a relação que ele tinha ali com a mãe dele. Não negou a relação que ele tinha ali com Maria. Mas a resposta dele, ela enfatiza que quem conduzia a sua vida não era as circunstâncias, mas era exclusivamente Deus, o Pai. Exclusivamente a vontade de Deus. E Maria ali, ela não estava falando como mãe. Ela não estava pedindo ali para o seu filho, ela estava pedindo para o Filho de Deus. E a resposta dele também não foi ali como de um filho para uma mãe, mas foi como do Messias, que se fez homem e veio, se tornou aqui carne para salvar a humanidade.
E assim nós precisamos ser também. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós também precisamos ser assim com as nossas relações. Quantas vezes, irmão, você está negociando com as pessoas aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Quantas vezes você está querendo fazer fora do tempo porque é alguém muito próximo de você que está pedindo? É difícil a gente falar, ainda não é chegada a minha hora. Jesus ali, ele nos mostra que nós precisamos seguir aquilo que Deus nos chama para fazer. Nós precisamos aprender com Jesus a nos posicionar. Não é que nós somos mal educados, mas é que nós somos posicionados. Você não precisa ser mal educado, mas você precisa ser posicionado. E Jesus ali, ele se posicionou com Maria. Jesus ali, ele se posicionou com a sua mãe. Você tem se posicionado com as pessoas que estão ao seu redor? Como você tem se posicionado no seu trabalho? Como você tem se posicionado na sua família? Como você tem se posicionado na sua roda de amigos? Porque assim, é muito fácil a gente pegar o texto e falar, e um dia eu vou dizer, ainda não é chegada a minha hora. Mas não tem a ver com, ainda não é chegada a minha hora. Não é essa, às vezes, a resposta que você vai dar. Mas às vezes a resposta que você vai dar é, hoje eu não vou ali, porque aquele encontro ali não é legal. Eu não vou fazer isso porque isso fere os meus princípios. Esse não é chegada a minha hora. Às vezes são atitudes que você tem fora daqui que você não teria aqui dentro. E nós precisamos ter somente... ser uma pessoa só em todo lugar. Será que você tem sido uma pessoa dentro da igreja e uma pessoa fora da igreja? Você tem se posicionado com pessoas próximas? Ou as pessoas se sentem confortáveis em falar coisas nada a ver junto com você? As pessoas se sentem confortáveis em falar umas coisas bem... que ferem os nossos princípios numa mesa com você. Porque você abre mão daquilo que o Senhor te chamou. Porque você não quer ficar desconfortável com pessoas que você ama. Jesus, ele amava muito Maria. Maria era a mãe dele. Mas ele disse, não é chegada a minha hora. E você tem dito, não é chegada a minha hora. Eu vou contextualizar para você. Eu preciso muitas vezes dizer, não é chegada a minha hora para minha mãe. Para minha mãe. Minha família não é uma família cristã. Ou melhor, não é uma família... é uma família bagunçada. Uma parte é uma coisa, outra parte é outra coisa. Todo mundo acredita em Jesus, mas não é cristão. E a minha mãe não entende muita coisa que eu vivo. Então a minha mãe, em vários momentos, tenta me desviar daquilo que o Senhor me chama. Por vários momentos, a minha mãe tenta me desanimar no meu ministério. E ainda vem querer tentar, com as palavras de Deus, honra pai e mãe. Nós precisamos saber nos posicionar com as pessoas que nós amamos. As pessoas que nós amamos, elas não podem nos tirar do foco daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Você tem se posicionado, talvez, dentro da sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seu cônjuge. Você tem se posicionado com os seus amigos. Você tem se posicionado dentro do seu trabalho. Às vezes, seu cônjuge ele não é crente. E aí, ele não quer que você venha para a igreja. E existe uma linha tênue, viu, irmão? De viver para ir na igreja e largar o seu cônjuge dentro de casa. E de você fazer parte da igreja de Cristo. Aqui nós pregamos isso. Nós precisamos ser igreja fora da igreja. Nós precisamos sim levar o amor de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos transbordar do amor de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, mas nos posicionando. Porque não é a pessoa que vai te levar para um outro caminho. É você que está apresentando o caminho para as pessoas. Então não se desvie.
Se posicione. Porque o que mais tem é gente confundindo. E achando que o fato de ter intimidade, você precisa respeitar, você precisa fazer. E não é, irmão. Se posicione. Não confundam as coisas. Saibam se posicionar. Assim como Jesus fez, irmão, não hesite em se lembrar para o que o Senhor te chamou. E continuando, o versículo 5 diz, então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Confiança. Mesmo que Maria ela não recebeu a resposta que ela queria, ela ainda disse ali para os serventes, façam tudo o que ele disser. E quantas vezes você desiste quando Jesus não te dá a resposta que você queria? Quantas vezes você desiste quando você estava certo que ele falaria assim, beleza, já estou trazendo uns vinhos aqui, ó, vou colocar aqui, você já vai pegando, já deu tudo certo. E aí ele fala, não é chegada a minha hora. Quantas vezes a gente reclama? De novo a gente vira criança mimada, que não recebeu a resposta que queria. Começa a se jogar no chão. Começa a chorar. Começa a resmungar. Começa a brigar. E aí a gente começa a não querer viver o milagre. E aí você fala assim, vou estudar nada, lá onde eu estou trabalhando não tem mais como eu crescer, eu já estou no cargo superior lá que tem, então eu não preciso estudar. Às vezes você fala, já abri mão do meu casamento, ele não tem jeito, já conversei 1, 2, 3, 4, 5, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma ladainha, dessa vez eu não vou mais fazer nada, eu vou abrir mão e seja o que Deus quiser. Porque Jesus não dá a resposta que a gente quer. A gente começa a resmungar. A gente começa a reclamar. A gente começa a querer burlar. Ele não respondeu o que eu queria, também não vou fazer nada. Ele não respondeu o que eu queria, não vou receber nada mesmo, então também não vou fazer. É ou não é, irmão? Mesmo que você não receba a resposta que você está esperando, você confia no Senhor a ponto de dizer, façam tudo o que Ele disser. Você obedece aquilo que você recebe de recomendação do Senhor? Ou porque a recomendação não era aquilo que você queria, a resposta não era aquilo que você queria, você já sai do trilho. Você já não quer mais. Filho mimado, não quer mais. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos confiar. E nós precisamos obedecer. Estavam ali, no versículo 6, estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Irmão, se você pegar agora, quem aqui já assistiu The Chosen? Misericórdia, irmãos. Eu recomendo. E tem essa passagem lá. Você vê que não era algo fácil. E mesmo que você não tenha assistido, pensa no trabalho e no cansaço que dá, porque eram 6 potes. Algumas traduções vão dizer talhas. E cabiam 100 litros. Então, eles precisavam correr para encher 600 litros. Você acha que era fácil? Pegou aqui, ó, uma mangueira e vamos colocar aqui. Colocou no primeiro, vamos colocar no segundo. Tenta se colocar lá na situação. Tenta fechar os seus olhos e se imaginar lá naquele momento. Não é simplesmente encher,
Mas existe um monte de coisa. Existe o trabalho, existe o cansaço, existe a pressão. Eu trabalho com buffet, irmãos, e eu fico imaginando se tivesse acabado comida ali. Sem acabar, às vezes a gente já fica com o coração aqui, meu Deus do céu, o povo está comendo mais do que o normal, e agora, será que vai dar? Meu Deus, e se não der, você já começa a tentar pensar. Eu vou pegar, eu vou cortar batata, dá para cozinhar batata, dá para fazer mais arroz, dá para fazer mais isso, dá para fazer mais aquilo. Mas agora você imagina se a gente tivesse comprado, eu fico imaginando se eu tivesse comprado tudo, os mercados estão todos fechados, não tem aonde eu ir, não tem mais o que fazer, não tem estoque de comida. Não é só simplesmente você encher potes de água. É uma pressão. É uma angústia. É uma ansiedade de, meu Deus do céu, e agora? E aí, além de tudo, eu fiquei pensando, imagina, se está faltando comida ali, no buffet. Acabou comida. Não tem mais, e não tem mercado aberto. Aí Jesus fala assim para mim, enche as panelas de água. Fala a verdade, irmão. Você ia lá se matar para encher 600 litros de água? Pensando que ia virar comida? Eu fico imaginando aquele fogão ali que a gente tem com as panelonas tudo cheia de água. Eu não sei você, mas eu fiquei pensando que talvez eu estaria assim. Que loucura. Está faltando comida e eu estou enchendo de água. Está faltando comida e ele está mandando eu colocar água para ferver. No mínimo que eu ia poder servir era um chá. Mas também não tinha. Então era água. Não é fácil. Às vezes a gente vê só a palavra obediência. Ah, mas eu sou obediente. É. Você é obediente? Obediente, ok. Mas você é obediente com fé. Com confiança. Façam tudo o que ele disser. E ele disse, enche de água. Será que a gente enche de água? Ou será que a gente senta e fala, ah, tá. Ah, fala sério, né? Ô, tá de brincadeira com a minha cara? Tô falando aqui que tá faltando comida e você tá querendo que eu enche as panelas de água? Será que lá não era assim? Ah, fala sério, né? Nós estamos falando aqui que acabou o vinho e ele tá vindo mandar a gente colocar um monte de água aqui? Ô, são 600 litros de água, né? Tá de palhaçada com a minha cara? Se autoanalisa. Será que você colocava água? Será que você ia buscar 600 litros de água para colocar? Ou será que você já preferia ir lá e falar, ah, acabou mesmo, me desculpa, acabou, não sei como, todo mundo bebeu mais do que o normal. Irmão, o milagre não vai cair no seu colo assim, pum, como um passe de mágica. Porque milagre não é mágica, eu quero fazer um adendo bem grandão. Até porque mágica não existe. Esquece, irmão, mágica não existe. Aquilo ali que você vê é tudo mentira. Os mágicos que fazem umas mágicas na sua frente é tudo mentira. Não existe isso. O que existe é milagre de Deus. E o milagre, ele é algo extraordinário. Ele é algo inexplicável pela lei da natureza. Mas ele é realizado pelo nosso Deus. Você tem sido obediente? Com fé? Porque a obediência, a palavra de Deus, ela é uma demonstração de fé. Você tem fé? Eu não sei se... Às vezes você fala assim, meu Deus, lógico que a gente obedece. É meio loucura, né? Bem loucura. Você já viveu essas loucuras? Eu já vivi várias loucuras que, por obediência, o Senhor tornou um milagre. Eu quero te dizer, irmão, que para você viver o sobrenatural de Deus, para você viver o extraordinário de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes e quase todas as vezes, você não vai entender o que está acontecendo, mas você vai obedecer, porque você crê no sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, ele não tem explicação, mas ele tem desfrute.
Você vai desfrutar do sobrenatural de Deus, porque você vai se posicionar, porque você vai confiar e porque você vai obedecer ao Senhor. E às vezes você falou assim agora, glória a Deus, é isso. Amém. Você tem se posicionado? Você tem confiado? Você tem obedecido ao Senhor? Ou será que você sentava e falava, gente, se vocês quiserem, então vocês fazem. Eu estou fora. Buscar 600 litros de água para encher ali. Estou falando que está acabando vinho. Vocês estão de palhaçada comigo. Será que você seria essa pessoa ou será que você falaria, não, vamos lá, em nome de Jesus. O Senhor tem falado, o Senhor está mandando, então eu vou fazer. Eu não consigo ver, mas eu creio que vai acontecer. Amém? Versículo 8 diz, então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Grave bem isso. Ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Irmãos, quem que presenciou o milagre? Foram todos que estavam naquela festa? Quem presenciou o milagre foram todos que estavam naquela festa, sim ou não? Quem presenciou o milagre? Foram os serventes de Maria, sabe por quê? Porque foram eles que confiaram, foram eles que se posicionaram, foram eles que obedeceram. Tinha muitas pessoas ali naquele casamento. Todos viveram o milagre. Todos que estavam naquele casamento viveram o milagre. Mas não foram todos que presenciaram o milagre, porque só presencia aquele que se posiciona, aquele que confia e aquele que obedece. Todos ali viveram. E eu vou abrir um parênteses para você sair daqui com essa observação no seu coração. Todo dia agradeça pelo milagre que você viveu e você nem percebeu. Porque muitas vezes nós vamos viver milagre sem a gente saber que está vivendo. Mas Deus opera nas nossas vidas, mesmo que a gente não saiba. Então, todo dia, irmão, agradeça porque você viveu um milagre que você não sabia. Mas voltando, todos viveram, mas só presenciou quem posicionou, obedeceu e confiou. Como o texto está dizendo, o responsável pela festa, ele não sabia de onde tinha vindo, mas foram os serventes que sabiam. Você vai continuar esperando seu milagre sentado? Você vai continuar esperando cair no seu colo? A Bíblia está recheada. Eu li para vocês várias passagens com milagres e nenhuma delas estava assim, a pessoa não fez nada. Mas ele é bom, ele pode fazer também. Mas nós precisamos nos posicionar. Versículo 10. Ele disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Irmãos, uma festa de casamento naquela época sem vinho era como uma festa de casamento hoje sem bolo, uma festa de casamento hoje sem comida. Então Jesus foi lá e ele transformou a água em vinho. Água, ela é sem sabor, ela é sem odor e ela é sem cor. E ele transformou, como diz o texto, no melhor vinho.
E o melhor vinho, ele tem bom sabor, ele tem bom aroma e ele tem boa cor. O que eu quero te falar essa manhã, irmão, é que talvez você está pensando em muito milagre material. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, se você tem a sua vida hoje como se fosse a água, sem sabor, sem aroma e sem cor, o Senhor, ele veio hoje para transformar a sua vida. Ele vai te dar bom sabor, ele vai te dar bom aroma e ele vai te dar boa cor, porque ele é um Deus que pode fazer esse milagre na sua vida. Ele pode transformar a sua vida da água para o vinho. Ele vai intervir, irmão, e ele vai agir sobrenaturalmente na sua vida hoje. Você que está cansado, você que está chateado, você que pensa que não tem mais jeito, saiba que tem jeito. Nós só precisamos, irmãos, nos alinhar às direções que Deus nos dá. Porque a nossa vida só faz sentido quando a gente vive conforme os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos posicionar, nós precisamos confiar e nós precisamos obedecer a Deus, porque é Ele que toma lugar vazio e preenche. É Ele que supre as nossas necessidades. E nós recebemos, irmão, muito mais do que nós pedimos. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Nesse casamento, irmãos, Jesus, ele começou os seus sinais, porque o verdadeiro milagre de Deus na nossa vida, ele sempre vai resultar na glória dele e no fortalecimento da nossa fé. E eu quero te chamar a atenção para algo. Fortalecimento da nossa fé. Versículo 12 diz: depois disso ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Jesus, ele não ficou ali em Caná, onde ele realizou aquele milagre, assim como ele não ficou nos lugares que ele foi realizando os milagres. Porque a nossa natureza humana, ela não se lembra do milagre por muito tempo. A nossa natureza humana, Jesus vem, ele faz. Ela fortalece a nossa fé. Mas rápido Jesus foi. Porque muitas vezes a gente pensa que se Deus concede um milagre, então a gente vai confiar em Deus para sempre. E não é bem assim. A gente confia em Deus ali naquele momento. Então nós precisamos fortalecer a nossa fé dia após dia. Porque quando a magia desse momento passar, irmão, tudo aquilo que você acredita vai desaparecendo também. E a verdadeira fé, ela não é desenvolvida dessa forma. A gente não pode ficar acreditando em Deus de milagre em milagre. A gente não pode ter a nossa fé no nosso Criador de milagre em milagre. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nossa igreja, irmão, ela é de parede preta. Então, eu vou usar uma expressão bem conhecida para você aí, ó. Pega essa chave. A verdadeira fé, irmãos, é confiar em Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Ele é o Deus que te amou antes de você nascer. Spurgeon vai dizer que todas as coisas se tornam possíveis a nós através da fé. Porém, o poder não está na fé, e sim no Deus que descansa a nossa fé. Irmãos, a sua fé no poder de Deus, ela vai te levar a acreditar no milagre. O milagre, ele vai solidificar a nossa fé. Se ele está solidificando a nossa fé, é porque tem algo que já nasceu. Descanse no Senhor, irmão. Não fique preso no que aconteceu, a ponto de esquecer quem foi que fez isso acontecer. E eu quero te dizer, irmão, que aquele que habita e que está aqui é o que faz.
João 14,16 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. Vocês o conhecem, porém, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Quando a gente está fazendo aquilo que o mundo faz, irmão, a gente não consegue enxergar. Mas quando nós estamos posicionados, quando nós estamos confiantes e quando nós estamos obedientes, nós sabemos que o Espírito Santo, aquele que o Senhor, Ele pediu ao Pai, Ele nos deu outro Consolador. Ele é o Espírito do próprio Deus que habita em mim e em você. Ele está aqui nessa manhã. É chegado o tempo, irmão, de você se posicionar. É chegado o tempo, irmão, de você confiar. É chegado o tempo, irmão, de você obedecer. Talvez você está pensando, ou estava pensando no milagre material. Mas saiba que hoje o Senhor, Ele quer operar um milagre na sua vida. Ele quer transformar, irmão, aquilo que era sem gosto, sem aroma e sem cor, em algo bom. No melhor vinho que foi reservado para o final. A nossa verdadeira fé é confiar em quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. E Ele está aqui, Ele está querendo mudar a minha vida, Ele está querendo mudar a sua vida. E você precisa se entregar. Nós precisamos fazer igual aqueles serventes que mesmo sem ver, encheram 600 litros. E viram o impossível de Deus acontecer. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu quero dizer, irmão, que o seu milagre vai chegar. Porque você entendeu que muito maior do que o milagre é aquele que opera o milagre e Ele habita em você. Então eu quero te convidar agora a levantar a sua voz e a começar lá pelo começo do texto, que é onde você vai convidar Ele para atuar em todas as áreas da sua vida. Porque Ele mesmo disse em João 3:16-33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmão, não é que você não vai passar por um problema. Não é que você não vai passar na necessidade. Você vai precisar da necessidade. Mas Ele é o Deus que opera milagres. Ele é o Deus que cuida de você. Ele é um Deus bom. Porque tudo que Ele faz é bom. Feche seus olhos. Volte do início. Volte lá no início do texto. E comece convidando o Senhor para todas as áreas da sua vida. Comece se arrependendo. Comece se posicionando. Confie e obedeça a Ele. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer só olhar o fim. A gente quer só o milagre, mas a gente não quer viver tudo que foi vivido. Nós não queremos passar por tudo que foi passado para que chegasse no milagre. Muitas vezes, irmão, você quer ser liberto, mas você não se posiciona. Você quer ser liberto de um vício. Você quer ser liberto de algo que você pratica, que você sabe que não agrada o Senhor. Volte do início e convide Ele, para que você possa se posicionar, para que você possa confiar, e para que você possa obedecer aquilo que o Senhor te chamou. Desenterre aquilo que você sabe que está enterrado e que não é da vontade do Senhor. Se posicione, irmão. Não tem a ver com um milagre essa manhã, mas tem a ver com aquele que opera o milagre. Não tem a ver com aquilo que Ele faz,
mas tem a ver com aquilo que Ele é. E Ele é o Deus que pode tirar todo esse vazio que você tem sentido e preencher, irmão. Ele quer transformar a sua vida da água para o vinho. Ore ao Senhor. Volte do início. E creia, irmão, que o seu milagre também vai chegar a partir de um posicionamento, de uma confiança e de uma obediência, em nome de Jesus.